Patelin foi um espetáculo que é a grande comédia da companhia, né? Talvez a gente demore um bom tempo para a gente repetir um espetáculo tão parecido quanto o Patelin, nessa comédia escrachada e crítica que ele tem. O texto ele foi escrito em 1500 e ele surgiu de uma ideia quando eu propus aos atores que eles fizessem um trabalho e que eles apresentassem para os atores que faziam aulas de teatro na sede da companhia. Eles fizessem um trabalho com o Patelin e uma vez eu fui ver esse ensaio que eles estavam preparando deles. Eu achei tão interessante o que eles poderiam estar fazendo, o que eles estavam começando a criar. Eles não chegaram nem a apresentar, mas eu tomei e falei assim, não, vamos montar isso como espetáculo. E nós apresentamos a primeira vez o Patelin em dezembro de 2001. E ele é um espetáculo que, para mim, ele é marcante, porque ele é um espetáculo que mais os atores contribuíram com as suas experiências pessoais e seus talentos profissionais. Uma peça que tinha muitas músicas e preparação corporal, com termos de resistência, eu tive que correr na praia porque a peça se passa num andaime, a qual eu ainda não tinha trabalhado assim. Então você tem que subir, descer, pular, cantar, correr, falar o texto. Eu entrei para fazer a Nega Maluca, que era um personagem que não tinha fala. Depois que eu fui fazer, ela foi fazer o juiz também, que aí era uma cena com fala. Mas e foi difícil no começo, porque é um personagem totalmente diferente de mim. Nega maluca, um personagem todo sensual, toda aquela malandragem brasileira e dançava muito, e coisa que quem me conhece sabe que não tem nada a ver. O figurino do Patelin, assim, eu também botei debaixo do braço, resolvi fazer, eu fazia, mostrava pro Igor, e aí ele falava, tá bom, aí eu ia começando a inventar os guarda-chuvas do Patelin. Eu primeiro olhei, era um guarda-chuva assim neutro, aí depois eu comecei a botar uma purpurina aqui, uma purpurina ali, daqui a pouco o troço já estava todo cheio, todo purpurinado, todo enfeitado. Quando o processo ficou pronto, eu falei, nossa, valeu a pena passar por tudo isso, porque é uma diversão tão boa, sabe? Você brinca na peça, a peça te permite isso. Você entrar para substituir uma pessoa é muito complicado, porque o personagem já estava pronto, né? Então, e além do personagem estar pronto, eu tinha que fazer um homem, né? Eu ia fazer o Guilherme, um nordestino, eu ia cantar, eu ia ter que adquirir toda uma postura de um homem, só que eu tinha menos de um mês, assim, para entrar em cena, para estrear, e eu recebi o texto, e o diretor não me deixou assistir a fita, né, para ver como a outra atriz fazia, porque ele queria que eu fizesse o Guilherme do meu jeito. É um espetáculo que trata sobre a vida do Nordeste, né? A gente pegou um texto clássico de 1500 e transformou numa adaptação nordestina. A gente pegou essa situação do homem que quer dar a volta em todo mundo, que era falado na Europa, no teatro medieval, a gente colocou para o homem nordestino, do homem brasileiro. E por que não falar do Nordeste, que é uma coisa tão brasileira e tão bonita, e envolver isso com músicas nordestinas, né? Para mim, eu ficava em casa, na frente do espelho, colocava o figurino, assim que eu recebia o figurino, ia para frente do espelho, colocava peruca, chapéu de homem, e aí eu tinha que me transformar num homem da forma mais ridícula possível, assim, porque era eu na frente do espelho, me comportando feito um homem, coçando o saco, literalmente. A gente sempre, né, espera muito a reação do público. A gente está fazendo uma comédia, a gente quer que o público esteja rindo toda hora. Então, assim, é muito bom quando isso acontece. No Patelin, o público reagiu muito bem, entendeu? É muito bom, assim, sempre tem aquelas coisas que você nunca espera que vai dar resultado e de repente o público tá rindo, como tem as coisas que você acha que vai todo mundo adorar e não dá tão certo. O Patelin é uma grande experiência para todo mundo que fez, né? Porque ele trabalha com esse tipo de expectativa. Claro que depois de 2 anos de espetáculo, você tem recursos que fazem as pessoas rirem. As pessoas riem quando entra uma aguinha pocotó, né? E as pessoas riem quando entra a cena que eles transformam toda aquela ideia deles numa igreja, né? Então, há recursos que fazem as pessoas rirem. E o importante é as pessoas entenderem
que aquilo ali é uma crítica. Quando você coloca uma égua pocotó no palco, ou quando você coloca um ator cantando Jesus Cristo, você não está querendo brincar, você não está querendo fazer palhaçada simplesmente. Você tem uma crítica social por trás do espetáculo que está falando do Nordeste. E a gente refez o Patelim, que foi muito bom, e agora dessa vez com um elenco forte e mais assim, bem mais preciso do que a gente tinha começado a fazer. E assim, Patelim também é um espetáculo que eu guardo com muito carinho, assim, espero poder fazer algum dia de novo. Foi um espetáculo também importante no sentido de conhecer os atores, esses atores novos, que tiveram que pegar personagens que eram feitos por outros atores, eles pegaram esse papel, transformaram, colocaram a composição deles em cima de uma forma muito interessante, isso é muito bacana também. E a gente conseguiu se afinar, a gente conseguiu chegar num conteúdo legal através do Patelim. Então, é uma diversão muito boa. Então, esse processo foi trabalhoso, em pouco tempo, mas depois você vê que valeu a pena. O resultado, ótimo.